paz do Senhor Jesus, meus queridos pré-adolescentes da DMDF, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa aula de número 12, que tem por título Preparando-se para o Futuro. O nosso texto bíblico base se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 9. Gálatas 6, de 7 a 9. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu os convido a orarmos juntos. Querido Deus, amado Pai, concede-nos, Senhor, a presença, a direção do Teu Espírito Santo. Conduze-nos, Senhor, nesta aula, segundo a Tua vontade. Oramos e Te agradecemos já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas 6, de 7 a 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Graças a Deus. Muito bem, a nossa introdução nos diz o seguinte. Olá, como você tem se preparado para o futuro? Há muitos que vivem a vida como se não houvesse amanhã. O importante é viver o momento sem se preocupar com o que virá. E depois que o tempo passa, queixam-se das oportunidades perdidas. Na lição de hoje, vamos aprender que precisamos plantar boas sementes hoje, para que a nossa colheita futura seja satisfatória. Amém? O primeiro tópico da nossa revista é tempo de plantar. Há uma regra básica na natureza. Aquilo que plantamos, colhemos. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. A palavra de Deus nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. É uma regra estabelecida pelo Senhor. Se as nossas atitudes, se as nossas decisões, aquilo que nós estamos plantando hoje com o que fazemos, é tão somente para agradar aos nossos desejos egoístas, aos nossos prazeres, isso trará consequências ruins para nós. Isso acabará nos levando a pecar, nos levando a receber como recompensa tristezas, sofrimentos. No entanto, se nós plantarmos a vontade de Deus, aí sim, nós teremos bênçãos já aqui e na eternidade com o Senhor. Que maravilha, né? Diferente do que o mundo nos ensina em tantas situações. O Senhor Jesus, por exemplo, nos ensinou a amar, a perdoar, a ser bondosos, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo diante dos sofrimentos. Ele nos deu exemplo. Nós sabemos disso. O Senhor Jesus foi esbofeteado, foi cuspido, foi açoitado, foi crucificado e não revidou. Amou, perdoou aos seus inimigos até o último instante. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Esse é o ensinamento que o Senhor Jesus traz para nós. Como nós estamos plantando? Se nós agirmos assim, segundo as regras do reino de Deus, nós contribuiremos para uma sociedade muito melhor, certamente.
O nosso segundo tópico é o seguinte: não erre. Com Deus não se brinca. Mas como nós podemos plantar? Como nós podemos tomar atitudes sem errar? Agindo com sabedoria. Você pode perguntar, então, eu terei de conhecer todas as ciências. Eu terei de ser um exímio conhecedor de tudo? Na física, como Einstein, Stephen Hawking, na informática, como Bill Gates? Não é isso. A sabedoria, nos diz a palavra de Deus, é temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quem teme ao Senhor procura conhecê-lo. Procura conhecer a sua vontade para não desagradá-lo. O salmista nos diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas há muitos que não querem conhecer a vontade do Senhor e por isso erram, plantam de forma errada e colherão tristezas, sofrimentos. Mas o pior é que algumas vezes nós conhecemos a vontade de Deus e ainda assim agimos de forma errada, de forma contrária ao coração do nosso Deus. Isso é muito mais sério. Isso pode ser tido como uma afronta, pode ser interpretado como uma zombaria ao Senhor. E Deus não se agrada disso. A Bíblia, inclusive, nos traz alguns exemplos de pessoas que conheciam a vontade de Deus e, no entanto, a desobedeceram conscientemente. Por exemplo, os sacerdotes Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho diante do Senhor, mesmo sabendo que não o poderiam fazer. No Novo Testamento nós temos Ananias e Safira, que mentiram ao Senhor. Colheram consequências terríveis. E conosco não pode acontecer isso. Nós precisamos levar Deus a sério. Meus queridos, minhas queridas, o último tópico da nossa revista nos traz o seguinte título: uma colheita abundante. E aqui o comentarista, além de tratar a respeito da plantação espiritual, de fazer a vontade de Deus, o comentarista também nos leva a refletir a respeito de plantar nos estudos, na preparação para o nosso futuro, nesta vida, nosso futuro secular. E ele começa dizendo, trazendo uma referência bíblica de 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Nós precisamos nos dedicar para servir a Deus, porque Ele nos recompensará. Além disso, além de nos dedicarmos a servir a Deus, a cumprir a sua vontade, a sermos fiéis ao Senhor, que tanto nos ama, que fez tanto por nós, que faz tanto por nós, que fará tanto por nós, a quem nós devemos servir de todo o nosso coração, com toda a alegria. Além disso, ele nos remete à necessidade de nos preocuparmos com os estudos, com o nosso futuro, aqui nesta vida. E é muito comum, ele nos traz essa informação, todos nós sabemos, é muito comum nessa fase, no início da vida, pré-adolescência, adolescência e mesmo juventude, os estudos, por vezes, representam um peso a tantas outras coisas, digamos, mais fáceis de fazer, não é assim? Mais interessantes, mais prazerosas. E o estudo, por vezes, pode ficar um pouco de lado.
Mas conosco não pode ser assim. Ele inclusive nos traz, o comentarista, alguns exemplos da Bíblia de jovens, de servos do Senhor, que além de servirem bem ao seu Deus, procuraram estudar, procuraram adquirir conhecimentos. E aqui nós temos o exemplo de José, de Daniel, de Neemias, do próprio Paulo. Buscaram fazer a vontade do Senhor e buscaram conhecimento para também servir ao reino de Deus da melhor forma possível. Meus queridos, eu inclusive gostaria de trazer para vocês um exemplo bem próximo a mim. O pai da minha esposa, meu sogro, portanto, evangélico desde pequeno, saiu do interior do Maranhão para a capital e para estudar. Muito pobre, não teve condições de se sustentar ali, sem trabalhar, foi trabalhar com a mãe em uma feira. Foi vendedor ambulante. Nós lá conhecemos como camelô. Vendia pentes, linhas, agulhas. Pré-adolescente, adolescente como vocês, ajudando a mãe. Mas se dedicou também aos estudos. Se dedicou em primeiro lugar à obra do Senhor. Músico, trompetista na casa do Senhor, regente de coral, e também se dedicou aos estudos. Resultado, mesmo com tanta dificuldade, conseguiu passar no vestibular para a medicina na universidade pública. Depois, já formado, entrou em uma outra faculdade, jornalismo, depois em uma terceira faculdade, direito. Hoje, médico, jornalista, advogado, está concluindo seu segundo doutorado. Um servo do Senhor que, jovem, pré-adolescente, adolescente como você, se dedicou à obra de Deus com dedicação, com abundância. Se dedicou aos estudos, a adquirir conhecimento e foi abençoado pelo Senhor. Um exemplo para nós, um exemplo para vocês. Mas isso não significa que nós devemos colocar os estudos, os bens materiais, os objetivos desta vida em primeiro lugar. Jamais. Nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O nosso tesouro está no céu, onde as traças não consomem, onde os ladrões não roubam. É essa a palavra para nós. No entanto, precisamos administrar bem os dons que Deus nos concedeu. Nós seremos cobrados por esses dons. Devemos administrar os talentos que recebemos do Senhor com sabedoria. E devemos pedir a ajuda dele para isso. Meus queridos, minhas queridas, portanto, a escolha é nossa. O sol, querendo Deus, amanhã brilhará sobre a sua vida. A brisa soprará sobre o seu rosto. Você terá água, você terá alimento, você terá a palavra de Deus à sua disposição. Você poderá erguer os seus braços em adoração e gratidão a Deus. Você terá livros e mais livros à sua frente para abrir, estudar, adquirir conhecimentos. A escolha é sua. Plantar pode ser difícil no começo, trabalhoso, assim como foi andar de bicicleta no início, assim como é tocar um instrumento no início, mas lá na frente você voltará colhendo o que plantou com alegria. Meu querido, minha querida, escolha bem, plante bem hoje para colher abundantemente e com alegria no futuro. Que
Que Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus.